Oi, gente, vamos começar a nossa aula de história. Então, vamos abrir o livro na página 6 e vamos trabalhar até a página 17, tá bom? Bom, vamos abrir aqui essas duas páginas, onde essa unidade vai tratar sobre o povo brasileiro. Ano passado, nós falamos que o povo brasileiro é uma mistura de raças, não foi isso? Então, a gente pode ver pelas feições, pelas características físicas das pessoas, que elas são o quê? Diferentes. E é justamente por causa dessa mistura de raças, né? Originalmente, o povo brasileiro foi formado pela mistura dos povos, dos primeiros povos que aqui viveram. Inicialmente, os indígenas, portugueses, primeiramente portugueses, né, que chegaram aqui, encontraram os indígenas. Depois, mais tarde, os africanos e mais tarde os imigrantes. Se lembram? Então, desses povos aí, houve uma mistura entre eles e aí deu origem à população brasileira. Nós somos brasileiros, não é verdade? Por que nós somos brasileiros? Porque nascemos no Brasil. Muito bem, quem disse isso acertou. E aí, vamos para a página 10. Nós temos, vocês irão responder em relação à página 6 e 7, o questionário que aí está. E nós vamos para a página 10 e 11. Olha aqui. Aqui, os povos que a tia havia dito para vocês. Inicialmente, os indígenas. Aqui, os africanos. Os descendentes, os afrodescendentes. Nós temos aqui, no caso, a família uma das famílias portuguesas que vieram para cá. Aqui nós temos a imagem, né, a foto de imigrantes que chegaram aqui. Essas duas fotos representam os imigrantes. Aqui os imigrantes italianos, aqui os asiáticos, tá bom? Então a pergunta é: o que esses povos contribuíram para a construção do Brasil? Além do seu trabalho, porque os indígenas, né, eles foram inicialmente utilizados na extração do pau-brasil, o trabalho deles. Depois, mais tarde, o trabalho deles foi utilizado na produção do açúcar, né, nos engenhos. Mais tarde, os africanos também chegaram ao Brasil para trabalhar principalmente na produção do açúcar. Na imagem 5, nós vemos um funcionário do governo português e a sua família, mostrando aqui a contribuição dos portugueses para a cultura brasileira, para a formação do povo brasileiro. Aqui nós temos as fotografias dos imigrantes, de alguns imigrantes, como os italianos, e aqui os japoneses, né? Então, o nosso povo brasileiro, ele é um povo rico em cultura e a sua origem foi baseada nesses povos, né? Nos principais grupos do início
da colonização do Brasil. Agora, na página 15, nós vamos falar sobre os cidadãos brasileiros. Quem são os cidadãos brasileiros? Somos todos nós que nascemos aqui no Brasil, ou as pessoas que se naturalizaram brasileiro por virem morar aqui e aceitarem as normas brasileiras, as leis brasileiras. Então, se tornou um brasileiro. Vamos ver aqui esse desenho que eu achei lindo. Vamos lá. Meu pai é africano. Olha aqui. Meu pai é africano e minha mãe é brasileira. Olha aí, gente, a mistura. Meu pai e minha mãe são brancos. Aqui o menininho. Meu pai é oriental e minha mãe é brasileira. Outra aqui. Meu pai é indígena e minha mãe é afro-brasileira. Isso, olha a mistura. Esse menininho aqui. Meu pai e minha mãe são afrodescendentes. Então a gente vê que o povo brasileiro surgiu a partir da mistura desses povos. E aí você vê aí as crianças falando sobre a mistura, sobre a origem dos pais. Na página 16, nós vamos continuar a ver isso também. Olha, você é um cidadão brasileiro? O que dá a você o direito de ser um cidadão brasileiro? Olha aí as outras pessoas falando aqui. Meu pai e minha mãe são brasileiros, portanto, ele é um brasileiro, ele é um cidadão brasileiro. Eu também nasci no Brasil, o Senhor falando. Olha a menininha, meus avós são italianos, mas eu e meus pais nascemos no Brasil, então são brasileiros. E a descendência deles é o quê? De italianos. Meus pais são africanos e eu nasci no Brasil. Eu sou afrodescendente, porque são o quê? São filhos de africanos. Eu nasci no Japão, mas sou naturalizada brasileira. Olha aí, ó, vieram para cá, no caso, ela veio juntamente com os pais. Vieram para cá e ela se naturalizou, se tornou uma cidadã brasileira pelo fato de vir morar aqui e aceitar as leis brasileiras. Olha aqui, ó, naturalizado, aquele que recebeu os mesmos direitos dos cidadãos de um país. Então, é uma cidadã brasileira, essa menina, ó. Aqui embaixo, a certidão de nascimento é o primeiro passo para o pleno exercício da cidadania. Ela comprova sua existência, seu local e data de nascimento, o nome dos seus pais e avós. A certidão brasileira, a certidão de nascimento, desculpa. A certidão de nascimento é um documento, é uma fonte histórica que dá a você o direito de exercer a sua cidadania, os seus direitos e cumprir com seus deveres dentro do seu país. Então, a certidão de nascimento te dá, você comprova que você é um cidadão brasileiro a partir da existência da certidão de nascimento, ok? Então, agora vocês farão da página 6 até a página 17, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Ótima aula, daqui a pouco a tia volta com a correção.